TV Tudo Web, Darcy Martins apresenta. Proseando sobre moda com Carla Bittar. Boa tarde, pessoal. Iniciando mais um programa Proseando sobre moda com Carla Bittar, veiculado pela TV Tudo Web. 20 anos de comunicação. Nesse mês de março, que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, teremos aí em breve também o evento de lançamento da revista Gala Magazine em Baiú. Então acompanhem todas as novidades, tudo por aqui, que estejam sempre ligados em todos os nossos canais, seja pela YouTube, pelo site, pelo Instagram. Então eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês, internautas, e hoje a gente vai estar com um tema aqui, um guia super prático e completo, que vai realmente trazer mais conforto e mais praticidade para o seu dia a dia, numa peça que é tão essencial e tão necessária, usada aí por quase que a maioria absoluta das mulheres, não é mesmo? Qual a melhor forma de usar sutiã, gente? E aqui o meu enfoque de hoje não vai ser trazer a moda do underwear, a moda do lingerie. Isso aqui eu já tratei com vocês em outro episódio lá atrás com vocês. Vocês podem revisitar aí os vídeos do canal e verem que a gente já tratou sobre moda lingerie, que é uma coisa também muito bacana. Tem até chá de lingerie para as pessoas que estão casando, enfim. Porque é um acessório super complemento, né, do look, que fica por baixo, que realmente traz toda a segurança, conforto, higiene, né, e praticidade para o seu dia a dia. Aqui, gente, o enfoque de hoje é saber utilizar o sutiã, porque quando ele não está confortável no seu corpo, é realmente uma verdadeira tortura passar um dia inteiro apertada por baixo um sutiã, não é mesmo? Tem aqueles que têm arame, tem aqueles que têm bojo, às vezes o bojo está torto, o arame começa a fintar na pele. Realmente, se você não está com esse quesito em ordem, isso pode ser realmente torturante para você, que tem que trabalhar o dia inteiro, estar na rua o dia inteiro e ainda ficar bonita, não é mesmo? Como se sentir bonita, segura e confortável se você está passando um perrengue como esse? E muito disso, gente, se está na hora de você escolher esse modelo na hora da compra. Então aqui vão dicas práticas, um guia bem completo mesmo para você não cair em ciladas, em armadilhas no momento de comprar a sua sutiã. Então, o que você vai entender um pouquinho daquilo que funciona melhor no seu corpo. Então, vamos lá, pessoal. O sutiã é uma coisa meio mágica, né? Ele pode, como eu dizia para vocês, te deixar super confortável ou também causar incômodo daqueles, né? O dia inteiro. Então, se você já usa há muitos anos, mas será que você está vestindo a peça da melhor forma? É esse questionamento que eu vim trazer aqui para vocês, né? E que muito no dia a dia da gente já estava passando batido ou despercebido, né? Você só vai realmente se importar com isso quando algo sai errado, quando ele começa a te incomodar. Então, gente, se você quiser ficar bem confortável, bonita e com uma peça que caiba perfeitamente no seu corpo, terá que encontrar sutiãs que caibam corretamente e vesti-los do jeito certo. Parece difícil, mas não é. Se você seguir algumas regrinhas, algumas diquinhas práticas aqui, você vai se dar muito bem, eu garanto. Então, gente, em primeiro lugar, estire um sutiã com aro, tá? Método de ajuste com as mãos. Em primeiro lugar, empine-se para frente. Mantenha as pernas retas e empine o tronco para frente a um ângulo de mais ou menos 135 graus. As mamas devem ficar penduradas para baixo na direção dos pés. Vocês sabiam que essa é a forma mais correta de você vestir? Pois é, gente. Tem gente que faz de diferentes maneiras, né? Começa de trás e da frente, começa botando por trás, mas essa é uma das maneiras mais corretas. Segundo lugar, gente, coloque o sutiã contra o peitoral e prenda o fecho nas costas. Passe os braços pelo sutiã e segurando os dedos, o largo do fecho com as mãos, puxe o sutiã para que ele envolva os seios. Guie os peixes sob os ombros para que eles se encontrem nas costas e aí sim você pode prender o peixe. Prenda todos os fechos
Se o sutiã tiver 3 fechos, por exemplo, prenda os 3. Porque, gente, se você de repente deixar de fechar algum, com o seu movimento pode acabar escapando e você ficar uma grande cilada. Se inclinando para a frente primeiro, você permitirá que as mamas se encaixem perfeitamente no sutiã. Terceiro lugar, gente, ajuste as alças para que fiquem paralelas ao chão. As alças do sutiã não devem descer muito pelas costas. Procure formar uma linha reta paralela ao chão. Use as mãos para sentir o posicionamento delas ou olhe em um espelho. Gente, olha, a questão da dica aqui das alças é muito importante, tá, pessoal? Por quê? Porque tem uma coisa que incomoda muito também, além do ar que está às vezes incomodando, espetando na pele, é a questão das alças. Se essas alças não estão bem ajustadas nos seus ombros, vai ser realmente torturante o seu dia de ficar empurrando essas alças para cima o tempo todo. Então, gente, elas devem descer, não devem descer muito pelas costas. Procure formar uma linha reta, como eu dizia, e se as alças estiverem muito esticadas, solte ele um pouco. Porque se estiver muito esticada também, gente, elas começam a marcar os seus ombros e às vezes essas marcas podem se tornar até permanentes. Gente, existe também aí um acúmulo de vasos sanguíneos nessa região dos ombros, que é muito delicado e que acaba dando até microvasinhos, dá problema de saúde, gente, e estética também. Você pode acabar ficando com microvasinhos na região dos ombros por conta do aperto da alça do sutiã. E, gente, também ir fazendo marcas permanentes dos seus ombros. Então, quer estrago maior que esse, gente? Então, não dá para passar por isso. Então, por isso, vocês têm que ficar atentos a essas dicas aqui. Gente, ajuste o aro também para que ele fique rente ao corpo. Se o aro do sutiã estiver sobre as mamas e não embaixo delas, não é um cabimento certo. É isso, né, pessoal? Senão você vai ter seus seios esmagados, né? O certo é que o aro fique por baixo das mamas, dando uma sustentação e o suporte correto para os seios. Então, puxe o aro para baixo para que ele fique rente à caixa torácica, bem abaixo do seio. Em quinto lugar, aquela diquinha prática, que é até uma coisa meio intuitiva entre nós mulheres, né, gente? Erga as mamas, trazendo-as completamente para dentro do sutiã. Isso é um truque que dá não só conforto, como dá uma estética melhor, para que os seios fiquem alinhados, para que os seios fiquem mais bonitos, né? Para que apareça debaixo das suas roupas de uma forma mais elegante, né? Então use as suas mãos mesas para pegar e erguer as suas mamas delicadamente. Depois você tire as mãos para que elas caiam nos bojos do sutiã. Assim o caimento vai ficar perfeito e confortável. Né, gente? Do que fica muito esteticamente feio, uma lama desalinhada, a outra, ou quando elas ficam muito apertadas, muito esmagadas no sutiã, né? Que aparece mais o sutiã do que os seios, então não é muito bacana. Então, essa dica aqui é para te tornar também esteticamente bacana. Gente, agora encontrando o caimento certo. Em primeiro lugar, meça o corpo com uma costureira ou especialista em lingerie para encontrar o melhor caimento para você. Existem lojas hoje em dia, pessoal, que são especializadas, né, em sutiãs e que já tem ali uma especialista, uma vendedora, que já tem todo esse conhecimento sobre as medidas, né? Ela vai lá com uma fitinha métrica medir o seu tronco, medir o seu peitoral. Então, ali ela tira as medidas na hora e tem uma série de numerações ali que vão muito além daquelas bastas que a gente conhece de P, M, G, né? Ou GG. Então, gente, é muito legal fazer uma consulta com uma loja dessa ou com uma especialista dessa, que você vai sair de lá realmente com aquilo que melhor funciona em você. Então, ela identifica não apenas a numeração ideal, mas também o melhor formato e melhor estilo para as suas necessidades. Outra opção é consultar também uma tabela de tamanhos de sutiã. Existem tabelas aí universais, né, gente? Você pode consultar até aí pela internet, essas tabelinhas aí de modelos,
né, básicos, de iluminações básicas na hora de você comprar. De repente, se a sua compra é online, não é mesmo? Em segundo lugar, gente, compre um sutiã adequado para o formato das suas mangas. Além de diferentes tamanhos, gente, os seios também têm formatos diversos. Então, para que você fique o mais confortável possível, é bom levar o formato do busto em consideração. Repare se os seus peitos são. Então, aqui eu vou elencar os diferentes modelos de seios. E assim você vai saber aí qual é aquele que é o seu formato e qual modelo de sutiã que cai melhor para você. Então, gente, em primeiro lugar, aqueles que são virados para fora. Então, os melhores modelos aí são sutiãs de modelo clássico, daqueles que se usa por baixo de camisetas, com aro parcial. Esses são os ideais, tá, gente? Se os seus seios são separados, então se eles são cheios, mas tem bastante espaço entre eles, use um sutiã para decote. E se eles são em forma de sino, gente? Se os seus seios são estreitos no topo e mais arredondados embaixo, use um sutiã que cobre o busto inteiro. Esse vai ser a melhor escolha para você. Em forma de globo, gente, sutiãs de suporte leve ficam bons com o formato. E para que tenha os seios longos e estreitos, opte por um sutiã para decote que ajuda a erguer e centralizar as mamas. E para quem tem os seios assimétricos, gente, experimente usar o sutiã com enchimento removível para uniformizar o corpo. Para os seios em tipo bota, eles são parecidos com os de forma de sino, mas não tão estreitos no topo. Ficam bons para sutiãs meia taça e sutiãs puxado. Use um sutiã com alças mais próximas umas das outras se tiver ombros estreitos. Experimente o sutiã para decote, também, gente, se for esse o caso, ou estilo nadador com alças espalhadas nos lombos. Escolha, em terceiro lugar, gente, um sutiã que fique justo no tronco. O ajuste no tronco é o maior dos desafios na hora de encontrar o sutiã certo. Ele tem que ser justo, mas não apertado a ponto de dificultar a respiração ou fazer o aro sair da posição certa. Então, procure um sutiã no tronco que permita colocar um dedo entre o tecido e o corpo, ou seja, que tenha mais ou menos 2,5 centímetros de folga. Então, gente, vou dar todo o destaque aqui para essa super dica de ouro, tá? Anotem bem anotadinho aí. Então, tem que ter a diferença de um dedo entre o tecido e o seu corpo. Isso significa mais ou menos 2,5 centímetros de folga. Caso você não observe isso, você pode ter sérios problemas de incômodo com o seu sutiã. Gente, a área do tronco dá 80% do suporte às mamas. Então, escolher o tamanho certo é muito importante. Gente, para você aí, que é do tipo que detesta o sutiã, apesar de super necessário às vezes, né, gente? Eu vou mostrar aqui para vocês as vantagens de usar sutiã, para que você não fique achando que sutiã é uma coisa tão incômoda e tão chata assim, não é mesmo? Em primeiro lugar, um sutiã de um caimento certo, mesmo que o uso do sutiã não diminua a flacidez mamária, ele pode reduzir essa aparência de flacidez quando estiver no corpo, principalmente tornozelos com bom suporte, com enchimento, os clássicos e os com ar. 2, pessoal, segunda vantagem, os sutiãs podem aumentar a sua confiança com relação ao seu corpo. Algumas pessoas sentem que os sutiãs dão uma dose extra de confiança que até melhora o humor, né, gente? O sutiã pode deixar o seio com o tamanho ou o formato que você preferir, o que pode fazer você se sentir incrível. Então, ou seja, você pode moldar o sutiã com aquele peito que você deseja, que seria o seu estilo de peito ideal. Então, procure um modelo que vá fazer às vezes disso e você vai se sentir muito bem, né, com o modelo aí de peito que você deseja. Em terceiro lugar, gente, a peça aumenta o conforto ao fazer atividades do dia a dia. Isso é verdade, né, pessoal? Experimente tirar, ficar sem, para você ver o desconforto que dá.
é nessas horas que você vê a utilidade dessa vestimenta, gente. Então, correr, dançar, pular ou até subir um lance de escadas pode ser desconfortável ou até dolorido, gente. Tá no peitoral, tá bom? Então, principalmente se suas mamas forem grandes, usar um sutiã com bom suporte trará bastante conforto. Então, gente, dicas para manter as alças do sutiã no lugar. É aquela briga do sobe e desce da alça, né? Além de aparecer na roupa, aquilo dá um nervoso, gente, que realmente passar o dia inteiro nessa briga com a alça não é nada bacana. Então, gente, eu como falar aqui para vocês, pode ser irritante, desconfortável, desagradável, ter que levantar as alças do sutiã de tempos em tempos. Felizmente, você pode evitar que elas caiam usando uma festa do tamanho certo e ajustando as alças para que fiquem boas, ou adicionando prendedores ou clipes para mantê-las no lugar. Você sabia disso aí, gente? Essa é uma diquinha de ouro também. Você pode usar até clips para prender as alças no seu sutiã. Então, gente, não passe mais aperto. Prendedores, existem prendedores que vendem em lojas especializadas, mas se você não tiver nada ao seu alcance, vá de clipes mesmo, gente. O que é importante é você se sentir confortável. Gente, agora eu vou lançar a mão aqui de um método. Método número 1, usando produtos para evitar que as alças caem. Então, gente, essa guerra nas alças vai acabar. Porque existe aí, gente, presilhas, como eu dizia aqui para vocês, para uncar as alças nas costas, se ficar bom com a sua roupa. Então, quando o sutiã serve bem, mas as alças ficam caindo, isso pode significar que você tem os ombros estreitos. Então, se for esse o caso mesmo, você pode transformar o seu sutiã em um modelo nadador. Fica até boa, gente, com esse tipo de decote que eu tô aqui, né, gente? Esse tipo de mangas, né? Esse estilo nadador, se você usar aqui, no caso, um sutiã com esse prendedor nas costas, ele não vai aparecer nesse tipo de mangas aqui. Né, gente? Então, nesse caso, se você gosta de usar o sutiã com alça, ou também outra opção seria usar um sutiã sem alça para esse tipo de manga. Né, gente? Então, você pode transformar o seu sutiã nesse modelo usando uma presilha ou um clipe para juntar as alças nas costas. Coloque o clipe em uma alça e depois junte com a outra. Você pode encontrar esses itens também nas lojas, como eu disse para vocês, o preço é acessível. E caso você não tenha uma presilha específica, pede mesmo que ele está aí na sua capa. Coloque na parte de trás das alças que fica entre as escadas. Em segundo lugar, gente, use uma almofadinha de alça para mantê-las no lugar. Olha só, pessoal, que truquezinho esperto esse, né? Uma almofadinha, um enchimentozinho aí para as alças, também vai impedir que as alças machuquem os seus ombros e também vai mantê-las no lugar. Eu falava aqui para vocês, pessoal, vocês não podem manter essas alças apertadas, que isso barra a circulação sanguínea no local, trazendo muito desconforto, vasos indesejados, né? Então, vermelhidão não é bacana você realmente ficar investindo nisso. Então, gente, as almofadinhas elas ficam entre as alças e os ombros e podem ser presas com velcro. Olha que legal, que prático. Você pode encontrá-las por um preço relativamente acessível em lojas de departamento ou lugares especializados em roupas íntimas. Lojas de lingerie, né, gente? São lojas que são especializadas nisso daí. Gente, use um alfinete de segurança para prender as alças na roupa e ter uma solução rápida. As alças não podem sair do lugar se estiverem presas. As alças, para uma solução mais rápida, você pode usar esses alfinetes de segurança pequenos para prender as alças à costura dos ombros da sua blusa. E as costuras devem ajudar a esconder os alfinetes. Caso o alfinete de segurança seja grande o suficiente, coloque-o ao redor da alça ao invés de furar. Em quarto lugar, gente, use uma fita adesiva para colar as alças na pele temporariamente. Então, gente, se a necessidade aí estiver falando mais alto, você pode se valer até desse truque aqui, gente, aquela fitinha adesiva básica.
Isso vai ser uma solução temporária para passar a sua irritação e você passar o resto do seu dia tranquilo. Pegue uma fita transparente específica para usar com roupas ou uma comum mesmo. Colhe a fita dupla face na parte de baixo da alça e colhe o outro lado da fita na sua carry para prender no lugar. Você pode encontrar uma fita específica para usar com roupas em lojas de departamento e de lingerie, perto dos acessórios para sutiã, ou online também, né, gente? Esse item geralmente não é caro. Então, olha aí, outra truquezinha, outra dicasinha aí infalível. E o método 2, gente? Ajustando o sutiã corretamente. Em primeiro lugar, mantenha as costas do sutiã uniformes com a frente. 2. Feche o sutiã no gancho mais frouxo para evitar que estique. 3. Ajuste as alças para que possa colocar um dedo por baixo delas, aquela diquinha de ouro que eu falava aqui para vocês. Em quarto lugar, use um sutiã certo para prevenir que as alças caem. Método 3, gente. Escolhendo um sutiã diferente. 1. Escolha sutiãs com alças de alta sustentação. 2. Experimente um sutiã do modelo nadador para ter mais segurança. 3. Evite sutiãs do tipo cuchá se tiver problemas com alças que caem. E 4. Use um top esportivo se for fazer alguma atividade física. Esse eu diria que é indispensável, né? Na hora da atividade física. Eles realmente dão mais conforto para você, não vai te machucar, não vai te apertar. Ele é bem seguro, dá para usar tanto para quem tem seios grandes, para quem tem seios pequenos. Eu diria que aí na hora de atividade física não tem para ninguém, os tops são as melhores opções. Então, gente, espero que tenham gostado desse conteúdo. Se gostaram, vão lá, curtam, comentem, compartilhem. Beijos e até a próxima. TV Tudo Web, Darcy Martins apresenta. Proseando sobre moda com Carla Bittar.